A dança contemporânea é uma arte usada como meio de transmissão de sentimentos, onde cada movimento dá voz à alma. Ela estabelece um estilo através da consciência corporal e da liberdade de concepção. Hoje no Artefato nós vamos nos aprofundar no trabalho da Companhia Paulista Fragmento de Dança, criada há 10 anos. Além de espetáculos voltados para a arte confessional e para o universo feminino, o grupo também desenvolve pesquisas sobre dramaturgia em dança. Olá, começa agora mais um Artefato e hoje nós vamos conhecer o trabalho da Companhia Fragmento de Dança. E para esse bate-papo nós recebemos aqui no nosso estúdio a Vanessa Macedo, que é a diretora da companhia. Vanessa, muito obrigado pela sua presença aqui no Artefato. Obrigada a vocês, achei bem bacana o convite, assim, uma possibilidade da gente falar um pouco sobre dança com tempo para se conversar, né, sobre o processo, o que é bem difícil, assim, a gente tem um espaço para falar de dança e pela possibilidade da difusão do trabalho. Tempo a gente tem, vamos aproveitar bem. Vamos lá. A Companhia Fragmento de Dança ela veio aqui a Bauru para uma residência artística. Além da apresentação do espetáculo Nuvens e Insetos, foi realizada também uma oficina e um ensaio aberto ao público, que permitiram a integração dos participantes. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a Vanessa, nossa entrevistada. Eu nem comecei com dança, eu comecei com ginástica rítmica, fui atleta durante muito tempo. Aí na universidade eu fiz direito, uma coisa também nada a ver com dança. E lá eu conheci o meu grande professor, Edson Claro, em Natal, no Rio Grande do Norte, eu sou natalense. E ele me trouxe para São Paulo. Aí eu estagiei no Cisne Negro, dancei na Companhia de Danças de Diadema, dancei na Quasar Companhia de Dança, dancei na Cia Borelli de Dança. Depois eu fui fazer mestrado em artes na Unicamp, agora eu estou fazendo doutorado em artes cênicas na USP. E fui começando fazendo solos, duetos, até que o grupo foi se estruturando aos poucos, né? E hoje a companhia tem 10 anos. A gente tem uma produção ativa, né? Praticamente um espetáculo por ano. E é isso. Bom, Vanessa, a Companhia Fragmento de Dança, vocês estão excursionando agora com o espetáculo Nuvens e Insetos. E ele foi criado com a participação do público. Queria que você contasse pra gente um pouco dessa história. Então, o espetáculo ele é inspirado em cartas. A gente colocou uma urna no Centro Cultural São Paulo, que é um espaço bem conhecido em São Paulo, que tem vários transeuntes que frequentam o espaço para fazer dança, para ver teatro, para ir na biblioteca. Então é um espaço onde passa muita gente, ele fica perto de um metrô, né? Você sai da estação de metrô, você já está no Centro Cultural São Paulo. Ou seja, passa gente de tudo quanto é jeito. Sim, passa tudo que é gente, assim, tem uma diversidade muito grande e tem uma produção cultural muito grande dentro do espaço. Então a gente tinha essa ideia de coletar cartas e, por coincidência, a companhia estava em temporada nesse espaço. Então a gente colocou uma urna no hall de entrada do teatro e também a gente ficou lá durante várias tardes, a companhia inteira, conversando com as pessoas, abordando os transeuntes e sugerindo um tema, que o tema era o que você escreveria se esta fosse sua última carta. A gente levava papel, envelope, caneta, entregava o material para pessoas. A maioria das pessoas aceitou participar, escrever a carta. E a gente falava assim, olha, se o seu conteúdo puder ser compartilhado em cena, você coloca um selo verde, se não você coloca um selo vermelho. E para nossa grande surpresa, 99% dos selos foram verdes e a maioria das pessoas realmente participou do projeto, né? A gente teve conteúdos bem diversos, né? Desde pessoas falando assim, numa carta de não colocavam isso, né? Mas falavam, eu diria adeus à tecnologia. Pessoas que brincavam, a gente acredita que seja brincadeira, né? Falavam que quando você estiver lendo essa carta, provavelmente eu não estarei mais vivo, como se fossem cartas suicidas. Sim. Então os conteúdos eram bem diversos. Uhum. E a gente fez uma triagem, né? A gente leu todo o material, fez bastante exercício com as cartas, a gente meio que se apropriou desse conteúdo e foi selecionando o que mais poderia se aproximar do universo que a companhia já tem, né? Já traz. E a partir desses conteúdos, a gente foi brincando com a criação de alguns personagens. Quem será que seria essa pessoa que escreveu essa carta? Uhum. Então, a gente traçou um perfil para cada uma das pessoas das cartas escolhidas. E como foi o processo de transformar essas cartas que, pelo que você contou agora, eram super diferentes em um espetáculo? Como que foi esse processo de fazer aquele pedaço de papel escrito virar um espetáculo de dança?
Além dessas cartas que a gente coletou, a gente também procurou outras cartas emblemáticas que existem na história, né? Então, a gente trouxe a carta do Kurt Cobain, de suicídio. A carta da Virginia Woolf, a gente já tinha lido também, suicida também. A carta da Olga Benário, a última carta que ela escreve para o Carlos Prestes, antes dela ser morta, né? Foi assassinada. Então, a gente pegou essas cartas e a gente trocou, né? Cada um trouxe cartas que achavam interessantes. E depois que a gente meio que escolheu, assim, que foi percebendo o lugar do espetáculo, que eu acho que fala um pouco sobre formas de se comunicar na contemporaneidade, isolamento do ser humano, você tá muito próximo de muita gente, com muito acesso à informação, mas ao mesmo tempo você está muito isolado. Muito distante de tudo. Né? Dessa coisa de ser tudo muito virtual, de ter pouco contato humano. Depois que a gente foi meio que encontrando esse universo, a gente percebeu, né? Poxa, essa forma de se comunicar, as cartas, ela não existe mais nos tempos de hoje. Tudo se dá por e-mail, né? Tudo se dá de um modo virtual. Então, vamos buscar alguma pesquisa no nosso corpo também que não seja tão comum ao nosso cotidiano, né? Que não seja tão familiar. Assim como a carta não é mais familiar na contemporaneidade, o que pra gente, para nós artistas, bailarinos da Fragmento, também não é tão familiar? Aí a gente chegou na história das libras, da linguagem dos sinais, que pra gente foi uma grande dificuldade. A gente contratou um professor, ele fez uma preparação corporal, ele deu algumas aulas. Inicialmente ele deu algumas aulas falando sobre a linguagem dos sinais, e depois a gente entrou um pouco na tradução das cartas através dessa linguagem, e a gente tinha uma dificuldade corporal muito grande em decorar, em pegar aquela coisa toda minimalista, assim, né? É muito detalhe. Então, essa dificuldade, né, de lidar com uma outra forma de comunicação do corpo é uma metáfora de uma outra forma de comunicação que é a carta. E até eu gostaria de te perguntar, a dança contemporânea, do que a gente consegue perceber quando a gente assiste um espetáculo, é de que ela quebrou um pouco aquela barreira que existia entre dança e teatro. Ela meio que mescla as duas coisas. É assim mesmo? Na verdade, eu acredito que a dança contemporânea é um jeito de pensar. Né? Então ela não é necessariamente, ela não é uma única técnica, não é um único estilo, ela não é padronizada, né? Ela vem para desenvolver um pensamento autoral dos artistas. Então, assim, a Companhia Fragmento desenvolve uma pesquisa, outras companhias também de dança contemporânea vão desenvolver outras pesquisas talvez opostas, mas a coisa da hibridez, ela é comum. Então, a gente vai ter companhias que pesquisam a linguagem do circo, da música, do teatro, que usam percussão corporal, que usam voz, que não usam voz. Então, eu acho que as fronteiras ficaram móveis, né? Sim. Então, não existe mais uma delimitação, é isso ou aquilo. É uma característica, de uma forma geral, da arte contemporânea como um todo. Sim. Bom, a gente vai agora então para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer como os bauruenses interagiram com a companhia na oficina que eles deram aqui em Bauru. Então, fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a Vanessa Macedo, diretora da companhia Fragmento de Dança. Além do espetáculo Nuvens e Insetos, a companhia também trouxe aqui para Bauru uma oficina e um ensaio aberto. A Juliana Ramos foi lá acompanhar. Uma troca de experiências. Isso é o que resume bem o trabalho realizado pela Companhia Fragmento de Dança aqui em Bauru. Em 3 dias, alunos e bailarinos dividiram conhecimentos durante as oficinas e também nos bastidores do espetáculo. Nós estamos aqui na cabine de luz e som do Teatro Municipal para conhecer um pouquinho mais sobre as questões técnicas. Urubatã, explica um pouquinho pra gente. Você é bailarino, mas nesse espetáculo você está responsável pela iluminação, é isso? Sim. Como é que é esse processo? Para esse projeto Caravana, cada bailarino ficou responsável por uma parte desse projeto.
Então, para a parte da iluminação, nós pensamos de maneira diferenciada, que não fosse só a parte técnica, isso daqui que era refletor, e cada aparelhagem da parte técnica, tá? Então, nós pesquisamos o que foi a história da luz desde a antiguidade, como ela aconteceu, até a descoberta a partir do Thomas Edison. E aí você cuida de uma parte da iluminação daqui de cima e tem uma parte que os próprios bailarinos acendem lá embaixo, é isso? Isso, essa proposta foi para que a companhia pudesse autogerir, ou seja, manipular a iluminação do próprio palco. A gente teve um técnico, né, que foi antes, que no produto final, né, do espetáculo final, na criação desse espetáculo, fez o desenho de luz e sugeriu que os bailarinos manipulassem a luz do próprio palco. Por isso as luminárias suspensas e as fixas no chão. Aqui da cabine de som e luz, a gente manipula somente a frente, né, para não ficar muito escuro, e o contra. Então, quando as pessoas chegam, a gente tem um bate-papo sobre isso, aí tem a montagem das luzes, as luminárias que ficam fixas no chão, a aula ensaio e propriamente dito, o ensaio geral. Bom, agora a gente vai conversar então com o pessoal da companhia Fragmento de Dança para entender um pouquinho mais sobre esse trabalho bacana que vocês desenvolveram aqui na cidade. Bom, quero entender o objetivo da companhia com esse trabalho. Okay. O objetivo da companhia, na verdade, assim, veio de acordo com o histórico de trabalhos anteriores, que a gente percebia que a gente ia para a cidade e não havia uma troca efetiva com a população, com o público em específico. Aí, essa mini residência, que foi a proposta desse projeto, foi justamente fazer essa troca que era tão defasado. Seja através das oficinas de dança que a gente tem desenvolvido, trabalho de vídeo também, essa mostra de vídeo que a gente fez para mostrar um pouco para a cidade o que é a dança no Brasil. Também esse bate-papo que a gente teve, né, para trocar essas ideias, o que está acontecendo na cidade também. Como foram esses dias de trabalho? Quais foram as atividades desenvolvidas? Bom, a gente começou com as oficinas, né? Aqui foi legal porque foi a primeira cidade que a gente conseguiu ficar com o mesmo grupo, os 3 dias de oficina prática de dança contemporânea mesmo, né? Então hoje foi o último dia do curso e assim, foi bem interessante ver como as pessoas desenvolveram bem. No primeiro dia estava todo mundo meio perdido, muitas pessoas não faziam dança contemporânea, então não sabia o que era linguagem, nada. Então foi bom ver os 3 dias, 3 horas de oficina por dia, né, com eles. E aí cada dia eles foram progredindo bastante, pessoas que já fizeram algumas coisas, outros não, novos conhecimentos, né? E aí eles acharam ótimo, e a gente vê o progresso no chão, rolando, porque o pessoal é do balé clássico, então é um pouco mais durinho, então a gente foi mostrando uma outra visão de corpo para eles. E em 3 dias dá para sentir já uma mudança? Dá para sentir. É interessante em um dia não, né? Que teve lugar que a gente fez um dia só, mas aqui deu para sentir, porque eles voltam já um dia depois já tem uma consciência um pouquinho melhor, aí repete o exercício de uma forma diferente, já tem uma outra visão do corpo, né? E aí no terceiro melhor ainda, e aí foi indo. Vocês se propõem a fazer esse trabalho dizendo que é uma troca, né? Então, assim, o que vocês também receberam do público daqui? O que vocês levam também da cidade? Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Então, seja na oficina, a gente propõe um exercício, a gente se surpreende com as respostas, seja no diálogo, nos bate-papos, a gente sempre está perguntando como foi, como que é o processo, o que a gente pode fazer para melhorar, também como professor ou como artista mesmo. E a troca é porque eu acho que o artista não existe sozinho, ele já vem para se comunicar. E essa comunicação para além do palco, que é a proposta desse trabalho, supre demais uma necessidade de realização do artista como um todo, né? Como é que foi para você essa mini residência do pessoal da Companhia Fragmento de Dança aqui? O que deu para aproveitar dessa vivência? Na dança contemporânea, geralmente tem aulas de improvisação e as pessoas fogem um pouco disso, né? E o legal da oficina foi a disposição dos participantes mesmo, dos bailarinos que estavam aqui e até do grupo que veio ministrar. Então todo mundo ficou muito, como é que eu vou dizer? Aberto, entendeu? Ninguém tinha medo de tocar em ninguém para fazer exercício nenhum, foi super gostoso, assim. Foi bem diferente, eu já fiz várias oficinas, essa foi diferente, assim.
É muito importante a gente conhecer as companhias que são de outras cidades, para a gente sentir a vivência deles, né, como é que é estar numa companhia, para os nossos alunos conhecerem a dança contemporânea, que não é tão divulgada aqui na cidade. Vanessa, você explicou para a gente no bloco anterior um pouquinho sobre como foi a concepção do Nuvens Insetos a partir dessas cartas. Como foi criar o figurino para essas cartas, para essa história? Vem um pouco daquilo que você comentou, de que vocês tentaram imaginar quem eram as pessoas que tinham escrito aquelas cartas, como que foi? Então, a gente fez um processo que os bailarinos traziam durante os ensaios, o processo criativo, figurinos, coisas pessoais que eles se identificassem ou não, né? E a gente experimentava se aproximar de um corpo estranho, de um ser estranho, deixar as pessoas bem individualizadas e depois deixar as pessoas bem massificadas. Então tem um contraponto no espetáculo, assim. O início ele é todo feito de figurinos bem individualizados, cada um usa o seu, da sua cor, né? Cada um trouxe de casa, são peças próprias, que a gente trocou durante, mas são peças próprias. E depois a gente vai entrando num figurino cinza, pouco a pouco, cada um vai trocando. E a gente discute um pouco essa coisa do ser versus sociedade, do isolamento, da massa. Então, tem essa ideia depois de entrar numa coisa meio que operária, sabe? Você comentou que os bailarinos participaram ativamente desse processo, eles trouxeram roupas de casa e tudo mais. Como que é a participação do bailarino na criação de um espetáculo de dança contemporânea? Ele tem participação ativa ali, cada um tem o seu momento e o seu espaço para colaborar? Olha, isso muda também de grupo para grupo, né? A gente tem processos colaborativos, né? A gente tem processos de criadores e intérpretes, né? Que os bailarinos, eles são criadores e são intérpretes também. Tem um processo que é o da Fragmento, que tem um coreógrafo residente, né? Que no caso sou eu, e que tem os bailarinos que são intérpretes, mas que eu considero que tem uma participação ativa no processo, porque eles não só contribuem para me inspirar mesmo, como eles estão o tempo todo trocando, né? Trocando ideias, dando opiniões, participando dos processos investigativos e contribuindo para a gente pensar em alguma coisa juntos. Na parte da movimentação, aí já é uma parte mais autoral minha. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente conhece o novo trabalho da Companhia Fragmento de Dança e também a gente vai descobrir as dificuldades de se manter uma companhia independente. Então, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Artefato e hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a Vanessa Macedo, que é diretora da Companhia Fragmento de Dança. Vanessa, a gente analisando um pouco o repertório da Fragmento de Dança, a gente começa a perceber que a inspiração de vocês muitas vezes vem da própria arte mesmo, né? A gente olhando, por exemplo, o espetáculo Sob a Nudez dos Olhos, ele foi inspirado no livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Já o Corpos Frágeis, Mulheres Poderosas, ele fala da vida e da obra de 9 artistas, de 9 mulheres, como a pintora Frida Kahlo, a escritora Virginia Woolf, a cantora Billie Holiday. Como que nasce essa relação entre tema e inspiração? Queria que você contasse esse processo para a gente um pouquinho. A gente, há algum tempo, a companhia se aproxima muito de conteúdos confessionais, né? Então, a gente chegou nessa relação, nessa proximidade com as mulheres, muito porque eram mulheres que tinham, assim, um desafio, nem um desafio, mas que tinham uma realidade que era a mistura de vida e obra. Então, a Frida Kahlo era uma artista declaradamente autobiográfica, que pintou vários autorretratos, né? Pintava a sua questão social, a sua questão como mulher. E depois a gente tem um espetáculo chamado Beije Minha Alma, que é inspirado na Tracey Emin, que é uma artista plástica britânica contemporânea, também super autobiográfica, que conta fatos fortíssimos da vida dela, como o aborto, fala de homossexualismo, de bissexualidade, questiona as questões do cotidiano, dessa nossa relação com a sociedade moralista, sabe? Então, esses artistas que abordavam conteúdos muito próximos com a vida sempre me intrigaram, assim, porque eu sempre achei que eram processos muito intensos. E eu acho que a companhia tem essa característica de trabalhar temas densos
e intensos, né? Então a gente se inspira nessas mulheres, se inspirou nessas mulheres, nesses temas e nessa questão que fala das relações humanas, né? Fala muito desse homem contemporâneo e suas relações na sociedade. E a gente se inspira nessas mulheres para falar da gente, na verdade. Sim. Né? Então a gente traz esses conteúdos e a gente começa a ver dentro do grupo no que isso linka com a nossa realidade. E isso era muito interessante, porque sempre viam coisas muito fortes, né? E para mim era interessante tocar nesses lugares, nessas feridas, né? Feridas que abordam essa complexidade das relações humanas mesmo. Eu acho que é isso. O novo espetáculo de vocês, o título dele é Sem Título. Isso. Ele também tem essa densidade? Como que é? Ele também é super denso, só que ele não tem um tema específico, porque esse projeto consistiu em chamar 3 artistas com histórias de vidas bem diferentes, de lugares diferentes, para participar de um projeto com a companhia. A gente chamou 3 corpos diferentes para aprender um mesmo material coreográfico e ver que resultado saía daí. Então, a própria movimentação já sugere uma densidade, uma coisa intensa. Sim. Só que cada um foi para um lugar diferente, né? Então, de repente, um vai mais para a sua memória a sua memória de vida mesmo, né? Pessoal mesmo. Pessoal. Aí, de repente, o Roberto Alencar, ele trouxe um corpo todo desconstruído, que parece meio homem, meio animal, né? Aí a Lavínia construiu quase que um personagem, ela usa salto em cena. Então, assim, é denso, mas ele não tem uma temática só. Então, é uma proposta de investigação da dramaturgia em dança, né? Como é que ela acontece? Ela está muito ligada à coreografia, ela está muito na somatória de todos esses elementos, sabe? Foi uma proposta assim, de investigação, de estudo mesmo. E acredito até que seja uma contribuição da individualidade que você também percebe muito no dia a dia da companhia. Você comentou que normalmente a parte mais coreográfica é você que faz a criação e você passa para os bailarinos para eles poderem analisar e pesquisar em cima daqueles movimentos. Tem essa contribuição da individualidade na dança contemporânea mesmo. Tem total, porque eu acho que esse trabalho ele é super interessante para quem quer estudar que intérprete é esse da dança, porque assim, ele pega o mesmo material coreográfico, mas ele se apropria de um jeito tão peculiar que podem ser 3 coreografias diferentes, mas é a mesma coreografia. Sim. E, Vanessa, como que é manter uma companhia independente? Essa turnê que vocês estão realizando aqui pelo Estado de São Paulo, ela foi possível graças ao Programa de Ação Cultural da Secretaria do Estado de São Paulo. Como que é o cotidiano para manter uma companhia de dança independente? É complicado, né? Esse é um assunto que eu acho bem importante, assim, tanto falar sobre isso como questionar o tempo todo os artistas, a arte, né? Que lugar é esse que a gente ocupa? Que eu acho que não pode ser só esse lugar do palco, não pode ser só esse lugar do processo criativo, da sala de aula, porque eu acho que a gente tem um papel fundamental nesse depoimento, nessa luta, nessa questão de olhar as políticas públicas, de brigar por um lugar que é nosso, né? De colocar a dança como produtora de conhecimento, né? Então, eu acho que São Paulo vive hoje um momento super importante, né? A gente tem o Programa de Fomento à Dança, que é municipal, que é um programa reconhecido no Brasil inteiro como um programa incrível, né? Ele serve de modelo para os outros lugares. Sim. E é sempre uma luta do artista, assim, para conseguir escrever projeto e conseguir um edital e conseguir uma verba, né? Então, assim, é importante frisar o quanto é uma luta diária, né? Não é só a luta do processo criativo, que por si só já é dolorosa, mas é uma luta de você existir enquanto artista, né? Então, além do programa de fomento à dança, a gente tem outros programas, mas tudo é muito pouco ainda. Então, acho que o mais importante é a gente pensar nesse movimento dos artistas, que hoje existe um movimento chamado A Dança Se Move em São Paulo, que reúne com frequência esses artistas para discutir essas questões e para lutar por elas, né? E é um momento que todo mundo pode estar bem atento, porque independente do lugar e do tipo de dança que você faz, somos um só nesse momento, né? Porque a questão é única para todo mundo. Então, eu acho bem importante ressaltar isso sempre. Não, é um engajamento necessário.
Vanessa, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no ETFato com a gente hoje e desejar muito sucesso para a companhia nessa trajetória. Obrigada, achei o programa super bacana e eu é que agradeço. Bom, lembrando que o ETFato é feito sempre com a sua participação. Você pode mandar seus comentários e também sugestões pela nossa página no Facebook e também pelo perfil da TV Unesp no Twitter. Eu vejo você na próxima semana. Até mais!